E aí, como é que você tá? Que alegria! Mais um episódio no ar. Aqui é Amanda Costa. E aqui, Fê Bragato. Claro, né? Episódio novo tem convidada especial. Ela! Oi, gente. Me chamo Nayara Tupinambá. É um prazer. Agradeço aqui o convite. Vamos fazer desse caos uma coisa muito produtiva. É isso aí! Vem que vem, Nayá! Estamos começando! Bem... Bom, você sabe, a gente tá com a temporada Elas na Liderança no ar. Que honra! No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Nayara Tupinambá sobre diversidade na liderança e racismo corporativo. Ela que é fundadora de uma agência de marketing digital indígena e coordenadora de conteúdo na 99 Jobs, ou 99 Jobs, também tá valendo, né? A Nayara traz uma visão inclusiva e inspiradora para o mercado, transformando realidades e abrindo caminhos para outras mulheres. Muito obrigada, Nayara, por estar aqui com a gente, para trazer um pouco desse conteúdo aqui para essa nossa temporada, onde a gente fala sobre liderança feminina, né? Você é uma mulher de 21 anos, indígena, então você traz toda essa interseccionalidade para esse tema, né? Para essa temporada. Eu queria começar te ouvindo sobre qual foi seu maior desafio até aqui ao fundar a primeira agência de marketing indígena fundada por 2 mulheres indígenas, a única no mundo, né? Acho que o maior desafio é o racismo corporativo, é o racismo institucional do Brasil. Eu ia nos eventos e não via pessoas como eu. Né? Até hoje não existe uma necessidade ou pelo menos um olhar para a inclusão de influenciadores indígenas nos eventos de marketing digital. O meu primeiro cliente foi uma agência de turismo, de luxo, e eu percebi que se eu ficasse nesse meio, eu brinco, né? Eu ia me lascar. Eu virei para minha mãe e falei, mãe, a gente não combina com isso aqui, não tem um fit com a gente. Nós temos outros valores, nós viemos de uma outra base e a gente precisa mostrar para essas pessoas que estamos aqui para demarcar o espaço. E aí eu falei, vamos criar essa agência que vai focar no marketing social, assim, e no digital, mas com esse viés forte no marketing social, porque aí a gente vai poder realmente demarcar esse espaço e mostrar que precisa-se da inclusão de profissionais indígenas no mercado. Então, o maior desafio é esse, o racismo institucional, que impede que as pessoas normalizem a minha existência. A gente ainda está num racismo tão infantil, eu falo, que as pessoas ainda me perguntam, o que você está fazendo aqui? Você veio fantasiado? Você mora aqui? E são perguntas tão básicas, tão primárias, que as pessoas não conseguem normalizar a minha existência. E é justamente pela falta de pessoas nesses eventos, pela falta de inclusão de pessoas nesses eventos, que eu me torno esse grande, uau, ela tá aqui, o que é que ela tá fazendo aqui? Porque eu sou a única. E eu falo que ser a única é muito difícil. Ser o primeiro, capinar algo é muito difícil, dói bastante. Não ter dos nossos nos lugares. Então, é o racismo, eu acho que institucional, que tá entranhado nesse Brasil de um jeito que a gente não sabe se é água ou é óleo, né? E como é que tá misturado isso aí, que a gente não consegue superar. E que a gente tem que lidar mesmo 524 anos depois. Nossa. Né, você falou da questão desse racismo, né, institucionalizado, corporativo, né? Como é que você acha que as empresas podem se preparar e lidar com isso no dia a dia? Eu vejo que tem uma desculpa muito grande, que é tipo assim, como não estamos preparados, não vamos receber. E aí muitas empresas usam dessa desculpa, não estamos preparados, talvez ainda não, talvez daqui a uns 20, talvez daqui a uns 40, talvez daqui a uns 60 anos a gente consiga receber vocês. Então, eu acho que tem uma compreensão também de que não precisa estar perfeito para poder receber pessoas indígenas, né? E que a vivência vai fazer com que muitos desses vieses inconscientes que tem dentro das lideranças, dentro dos gestores, dentro dos times, vai aí se transformando, né? Com a vivência a gente vai aprendendo, porque é isso, com a vivência que a gente consegue desconstruir muitos dos nossos preconceitos, muitos dos nossos vieses. Então, acho que as empresas, primeiro, precisam entender que o ambiente não precisa estar perfeito, e segundo, que elas precisam aí entender que esse racismo não vai ser resolvido em um dia, mas que existem práticas, por exemplo, de engajamento, né? Eu trabalho hoje numa empresa que faz programas de trainee, programas de estágio. Quando eu vejo job description, eu falo assim, gente... É pra quem? Pra o diretor da companhia não se enquadraria naqueles assim, requisitos, uma né? pessoa indígena
vai falar inglês fluente, Vai ter feito estágio de... intercâmbio? vai ter intercâmbio. Então, assim, eu acho que também diminuir um pouco esses requisitos, não é diminuir a régua, porque nós somos profissionais excelentes. Claro. Mas diminuir um pouco esses requisitos, adequar a realidade, tentar entender realmente qual é esse panorama, né? Mas, Nayá, será que seria diminuir? Você falou, né? Realmente não é diminuir, mas mudar esses requisitos, né? Porque nós estamos presos, nós estamos fazendo Ctrl+C, Ctrl+V desses requisitos já Sim, tem um tempo. É. Entendeu? E nós hoje já sabemos que muito mais importante do que saber um segundo idioma, até porque hoje a gente tem inteligência artificial, que ajuda a gente nisso, muito mais do que isso, eu preciso saber resolver conflito. Sim. Eu preciso saber interagir com as pessoas, eu preciso ter inteligência emocional. Quanta coisa eu preciso que uma pessoa que vem, né, da chamada, né, das maiorias minorizadas, né, tem várias habilidades que outras pessoas que têm esses pré-requisitos aí não possuem. Né? Exato. Inclusive, quando a gente fala dessa redução, para mim vem outra palavra na cabeça, que vem da ampliação. É de ampliar, porque assim, você vai ampliar a diversidade que você precisa ter ali de pensamentos. Isso vai ajudar na criatividade, na inovação. Então, assim, em vez da gente reduzir, entre aspas, vamos ampliar essas capacidades, né, essas competências que a gente precisa. Porque eles não foram desenhados para nós, né? Não era o foi plano. desenhado pra quem? Exato. Foi desenhado para quem, né? Assim, quando a gente vê esses pré-requisitos, e a gente já teve em outras temporadas em que a gente falava de trainee e tudo mais, que teve diretora de empresa falando, olha, quando eu cheguei na empresa que eu olhei o job description, aliás, esse anglicismo também a gente precisa parar, né? É verdade. Quando eu olhei a descrição do trabalho e os pré-requisitos e tal, essa diretora falou pra gente, eu não me encaixaria naquilo. Então é muito irreal, né? Agora, Nayá, você falou de racismo sutil. Eu sempre falo também de machismo sutil, né? Sim. Porque hoje as pessoas têm uma certa vergonha, algumas não têm, mas as pessoas, de um modo geral, na média, têm uma certa vergonha de errar, pensam um pouco antes de falar, né? No que diz respeito à questão cultural, no que diz respeito à questão de gênero, mas existem algumas sutilezas que se manifestam, às vezes de forma silenciosa, às vezes de forma não falada. O que é o racismo sutil? Traz exemplos pra gente. Como é que ele se manifesta? Em relacionado, por exemplo, a gente pode até machismo sutil para mulheres indígenas, por exemplo. As pessoas me perguntam muito sobre casamento, sobre sexualidade. E eu vejo que elas não fariam essas mesmas perguntas para homens indígenas, por exemplo. Eu acho que por isso que a gente tá falando aqui de interseccionalidade. Sim. A primeira mulher liderança do meu povo, né? No caso, a primeira liderança do meu povo foi uma mulher. Né? Então, assim, eu falo que eu venho de uma família muito matriarcal, mas matriarcal muito pela ausência dos homens. Então, na minha família sempre foi incentivada essa questão da mulher fazer, da mulher liderança. Então, é uma coisa muito dentro do nosso povo, mas com ali uma compreensão da que a gente precisa também do outro, né? Dessa dualidade de energias. Mais energias do que gêneros, se a gente puder falar assim. Então, esse machismo sutil para as mulheres indígenas, que foca muito ali. A minha mãe recebe, por exemplo, DMs falando, eu sempre quis casar com uma índia. Né? A hipersexualização das mulheres indígenas, que é uma pauta muito forte no Brasil. Aquela visão da mulher indígena nua, selvagem, fogosa, né, que a gente tem até hoje, e que se aparece nesses pequenos momentos, nesses pequenos diálogos. Mas de racismo sutil, por exemplo, eu tava vindo pra cá, e aí o Uber me perguntou, você vai pra algum evento? Você tá fantasiada? E eu acho que nem é tão sutil, é isso que eu vou falar. Com indígenas não é tão sutil, parece que existe uma relação do povo brasileiro com o indígena, que é de aproximar. Eu falo que eu fui pro Rio de Janeiro e em 24 horas eu falei, tem que entrar pro Guinness Book. É um recorde. Eu passei por 4 abordagens racistas em menos de 24 horas. Eu passava na rua, as pessoas faziam... Gente. E assim, não é região, não é bairro, não é etnia ou raça, não tem uma coisa específica, é de todos. E aí a senhorinha se aproximava de mim e falava, você está fazendo o que aqui? No RD Summit mesmo, no banheiro, uma pessoa se aproximou de mim e falou assim, você é o quê? Aí eu falei, entendi por que você está aqui. Esse eu acho sutil. Entendi por que você está aqui. Porque precisa ter um motivo para eu existir nesses espaços. Sabe? Precisa ter uma justificativa de eu estar ali. Eu não poderia estar simplesmente, comprei meu ingresso e fui ali.
eu sou palestrante. Não. Por que você tá aqui? Por que você tá fazendo aqui? Na feira mesmo, quantas vezes eu não ouvi? O que você tá fazendo aqui? Sabe? É um questionar a existência muito forte. Então, assim... E como é que você lida com isso? Porque é duro segurar o ódio. Vamos lá, vamos mandar real? É duro segurar o ódio. E aqui eu tô falando de um lugar de privilégio, né? De mulher branca. De uma outra vivência, sim. De uma outra vivência de machismo sutil. Muitas vezes... Eu sinto dificuldade de segurar esse ódio e de entender, ok, como é que eu transformo isso? Como é que você ressignifica isso e usa essa presença para não gerar um ódio, para não ampliar essa diferença, essa distância, e ao contrário, tentar tecer alguma coisa nesse vácuo que existe? Eu entendo que não é pessoal, sabe? Não é pessoal, não é a Nayá ali que está sendo questionada. É simplesmente uma ignorância que vem desde a escola, porque as escolas não passam o que deveriam passar, né? Minha avó fala que eles falam da gente no passado, e é verdade. Se você pega um livro de história, eles vão falar assim, os índios comiam, bebiam. É verdade. Cadê? Os índios comiam, bebiam, os índios não comem, bebem. Índio, não indígena. Então, assim, a escola prepara essas pessoas para elas serem ignorantes. Existe uma ignorância institucionalizada. E uma ignorância que ela não é coincidental, ela não é por coincidência, ela é, de fato, assim, intencional. É uma ignorância intencional, né, de marginalizar essa população. Então, não é pessoal. Quando eu vou conversar com uma pessoa, seja ela de 60 anos, 30, 20, também não tem idade. É isso que eu falei, não é uma pessoa específica que vai me fazer essa pergunta. Não é um diretor não deixaria de me fazer essa pergunta. Um trainee não deixaria de me fazer essa pergunta. Tá aí em tudo. Então, não posso levar pro pessoal. E a partir do momento que eu entendo que não é pessoal, eu consigo conversar e falar assim, eu tô aqui, eu não deveria ter essa obrigação, mas eu tenho a oportunidade de apresentar uma população que tem sido marginalizada por séculos. E aí talvez essa pessoa eu não tenho como te dizer em 2 minutos. É tudo que os povos indígenas passaram. Mas eu tenho como deixar provocações. Tem parentes, né? Que eu falo, parente é como um indígena chama o outro. Tem parentes que são mais provocativos, tem parentes que, tipo, eles rebatem mesmo com uma grosseria, mas eu prefiro conversar, eu puxo o diálogo, eu falo, eu dou meu Instagram, falo pra me seguirem, né? Porque eu trabalho muito esses conteúdos e aí a gente vai plantando essas sementinhas. Minha avó, ela me dá isso. Minha avó tá criando o primeiro centro de biodiversidade indígena, ali onde ela mora, que é na comunidade, que ela ainda é aldeada. E aí ela tá trazendo isso e ela fala assim, não, a gente tem que tentar trazer uma nova coisa, porque os problemas são falados aos montes, mas soluções são muito poucas. É verdade. E a gente precisa trazer soluções. Que exemplo de liderança feminina, né? É isso que eu falo, é muito forte na minha família. Eu tô aqui encantado, eu tava aqui pensando, falei assim, gente, daqui a pouco a gente fica aqui, né, ela faz uma pergunta e eu vou interagindo, eu tava aqui, ó, radiante, ouvindo. Enfim, você falou dessas ações e tudo mais, você já teve alguma ação, assim, que é um benchmark, que ajudou e que pode ser exemplo para que as empresas consigam fazer e ajudar as pessoas a lidarem isso também com essa ignorância? Então, todas as empresas que eu participei, teve que ser feito muito essa aproximação ativa, né? A minha mãe, por exemplo, eu participei da primeira agência de marketing de influência, a maior agência de marketing de influência da América Latina, que é a Mind. E aí a minha mãe contatou os diretores através do LinkedIn, enfim, lideranças através do LinkedIn, e falava assim, vocês são muito fortes de diversidade e inclusão, e eles de fato são, porque eles têm 50% de pessoas pretas e pardas na empresa. Mas eu tenho uma filha e ela tem um talento, assim, e eu gostaria que ela entrasse. E aí ela foi fazendo essa busca ativa, porque eu acho que a gente ainda está precisando fomentar, né? Eu posso falar aqui de ações, mas se as empresas não entenderem que elas precisam ter essa representatividade indígena dentro das empresas, porque eu faço programas que são raciais, mas raciais para a população preta e parda. Eu falo que em 4 meses de empresa, o único programa que eu vou fazer, inclusive agora, essa semana, é um único programa que eu vou fazer que inclui pessoas indígenas. Porque uma das marcas da empresa se chama Caboclo. E aí eu acho que você não pode ignorar a população indígena quando você tem uma marca na sua empresa que se chama Caboclo. Mas as outras empresas são todas afirmativas, com programas raciais que focam na população preta e parda. Não existe ainda essa necessidade que as pessoas colocam no mercado de ter pessoas indígenas. Então, essa busca ativa de oportunidade é uma coisa que precisou ser feita. Eu entrei mais pela necessidade dela, porque ela entendia, porque a gente já tinha a BNT.
E aí eu sempre entendi que, assim, ela entendia dessa forma, é muito visionária, que se eu estivesse na BND, mas em outra empresa, eu conseguiria trazer os dois mundos. BND é a sua agência? É a minha agência. Então, BND é digital. Então, se eu estivesse na BND e estivesse em outra empresa, eu conseguiria entender o que o mercado precisa e, ao mesmo tempo, aplicar. E aí, isso ia se tornar um ciclo. Pra você não ficar na sua bolha, né? Isso, na bolha, exato. Porque aí estaria, assim, na BND e até por uma insegurança mesmo, porque... tanto financeira quanto, enfim, de reconhecimento, a gente ainda estava plantando. A BND de 2, 3 anos atrás não é a mesma BND de hoje. Né? Já é uma outra. Hoje as pessoas querem ouvir falar da BND. Antes eu precisava estar na Mind, eu precisava estar na 99 Jobs para ser escutada. Né? Hoje eu posso ser ouvida só falando da BND. Então, assim, eu sempre fiz isso. Quando eu escolhi, eu saí da empresa, enfim, eu escolhi sair 1 ano, 10 meses. E aí eu falei assim, eu só vou abraçar um novo CNPJ se entender que faz sentido. Porque eu posso ficar... Hoje eu cheguei no momento que eu posso ficar só na BND. Através dos clientes só da BND. E aí veio a proposta de ir para a 99. Eu tive essa oportunidade de ver se eu tinha fit com essa empresa. Se os valores culturais que eu tinha iriam ser abarcados. Eu falei, tá bom, esse CNPJ eu abraço. Então, acho que assim, quais CNPJs a gente poderia abraçar hoje no Brasil? Né? Quais empresas têm realmente querido nossas presenças, desejado nossas presenças ali? Você acha que ainda rola o tokenismo do mesmo jeito que... Muito, muito, infelizmente muito. Assim, de usarem a gente só para um vídeo do Dia dos Povos Indígenas, deixarem a gente apagado nos outros lugares, sabe? Eu acho que é impossível, eu falo que hoje é impossível encontrar uma empresa que não nos use um pouco de token. O que eu me sinto melhor é meio que controlar como isso vai acontecer. Não sei, talvez, falando de trauma, talvez seja uma reação a isso. Então, eu falo assim, eu sei que vocês já vão querer fazer isso. Mas a gente pode fazer isso nesses limites aqui. E aí, eu escrevo o texto, porque eu faço redação. Eu escrevo o texto que vai estar nessa legenda para ficar menos, sabe? Então, eu sempre tento meio que controlar. Porque é impossível, assim, até nos eventos, né? Eles colocam a gente para poder ficar uma câmera, a gente olhando assim, como se a gente tivesse, tipo, o índio na cidade, ó. Incrível, sabe? Então, eles vão nos usar. Mas como que a gente pode meio que controlar a narrativa, sabe? Então, eu não tenho uma solução pro tokenismo. Ele tá aí, ele vai continuar. E aí, muitas vezes, a gente só acessa esses lugares através disso. Naya, e falando aproveitar, né? Aproveitar essa presença de forma positiva. Falando de tokenismo, né? De quando as pessoas usam, né, algo ali, me veio também na cabeça a questão de usar algo indevidamente, que é quando a gente faz a apropriação cultural, né? A gente vê bastante ainda isso acontecer. E queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Como que a gente conscientiza, como é que a gente não replica isso e o que é também, porque tem gente que não sabe o que é. Falam muito, assim, as pessoas sempre vêm com essa coisa de homenagem, né? Eu estou querendo usar esse cocá no carnaval porque eu quero homenagear os povos indígenas. Eu acho que é um tema polêmico, até falei, né? Um tema polêmico, porque toca nesse espaço muito sensível de que muitas pessoas são descendentes de indígenas, elas estão desconectadas de suas raízes, elas estão desconectadas desses povos, né? Desses 305 povos que estão no Brasil hoje, e elas não conseguem entender como honrar, vamos falar assim, essa ancestralidade, sem que seja literalmente se fantasiar ou se vestir de, né? É a ação mais fácil. Você querer ser o outro, né? Ou se vestir do outro, ao invés de escolher outras ações ali para homenagear. Então, assim, é um tema muito sensível. Tem pessoas indígenas que incentivam o uso do cocá. Eu já sou assim. Eu tenho várias ancestralidades em mim, né? Fisicamente já dá para poder ver. Eu não escolho homenagear com me vestindo de. Eu escolho homenagear apoiando. Que eu acho que o apoio falta muito hoje nas populações indígenas. Apoiar visitando, apoiar conhecendo, apoiar convivendo. Esse é o apoiar que eu espero de mim. Eu espero das pessoas. Eu não espero que elas comprem. É um relato, assim, eu fui comprar fantasia de Halloween pra minha irmãzinha. Na 25 eu vi lá um cocá. E era um cocá totalmente norte-americano. Nem é um cocá como o meu. Não é um cocá dos povos indígenas brasileiros. Vocês estão querendo homenagear quem no final? Vocês vão comprar esse cocá, vocês vão pro carnaval. É um cocá que lembra os povos indígenas norte-americanos. Vocês queriam homenagear os povos indígenas brasileiros. Olha que complexo.
Olha que complexo essa falta de pertencimento, esse vazio. Minha avó fala que o Brasil é um país confuso, e de fato é. E cria essas relações, né, esses modus operandi do dia a dia, que a gente fica, assim, confuso, porque de fato é. Você quer homenagear os povos indígenas brasileiros, compra um cocar que não é parecido com os cocares dos povos indígenas brasileiros, é dos povos indígenas norte-americanos, sai no carnaval, consome álcool. É uma festa, ali é uma festa, enfim, as pessoas vão celebrar. E muitas vezes extremamente sexualizado. Exato. Né? E aí, quando você sai, você não é questionado, porque é normalizada a sua fantasia, mas quando eu saio, perguntam se eu tô fantasiada. E eu sou uma pessoa indígena, de fato. Eu acho que a gente tem anos aí, né, de uma história toda errada, toda atrapalhada. A gente tem hoje grandes nomes já há alguns anos, né, desde Raoni, né, que vem, né, aparecendo na política, que vem se postando ali no Congresso Nacional, fazendo discursos históricos, memoráveis. A gente tem Ailton Krenak, maravilhoso, né, a gente tem hoje nossa ministra dos povos indígenas, maravilhosa, Sônia Guajajara. Então, eu acho que é uma construção. Sim. Né, Nayá? Então, a gente tem hoje, a gente tá com você aqui no nosso estúdio hoje, uma honra enorme. E eu tenho certeza que é um momento histórico, porque a Nayá vai longe, eu tenho certeza que, assim, já está num nível muito incrível, né? Potencializar de liderança, essa potência, né? Mas eu tenho certeza que isso vai muito longe, né? E aí, trazendo pro nosso tema aqui de liderança feminina, você falou que a sua família é matriarcal, tem essa história de liderança feminina. Dentro da cultura indígena, como que é vista essa diferença entre gêneros? É similar? Você falou das energias do masculino e do feminino, disso ser muito mais forte do que o próprio gênero. A cultura indígena é mais esclarecida nesse sentido? Eu acho que, assim, eu não tô no momento aqui de falar a cultura indígena, né? Porque são 305 povos. Imagine, tem particularidades. Imagine você falar de 305 povos, assim. Hoje nenhuma liderança indígena no Brasil pode falar de 305 povos. Raoni vai falar dos Kayapó, Sônia vai falar muito dos Guajajara. A gente conhece, claro, a gente entra em contato com os outros povos e entende como eles pensam. Mas não podemos falar com propriedade porque são muitos povos para conhecer. Eu não sei se na minha vida, né, se eu tiver 90 anos, eu vou ter conhecido todos os 305. Mas eu conheço o povo Tupinambá. E no povo Tupinambá, a gente tem muito essa questão, assim, da participação de ambos, né? A primeira liderança do meu povo foi uma mulher, né? Foi votada democraticamente, assim, isso levanta essa mulher. O meu povo foi um levante de mulheres que permitiu porque por muito tempo o povo Tupinambá estava como extinto nos livros, e foi um levante de mulheres que fez o nosso povo ser reconhecido e não ser colocado mais como extinto. Então, assim, tem muito essa questão feminina e a gente valoriza isso, valoriza essa força, porque é a feitura feita pelas mulheres, né? Dessa força, dessa política, dessas ações. A primeira mulher a reivindicar a primeira pessoa a reivindicar o manto Tupinambá foi uma mulher. Então, a gente entende a valorização, mas também não a exclusão do outro, sabe? Não somente do masculino, do outro. A gente não é muito da exclusão do outro, porque a gente precisa do outro no dia a dia, nas nossas rotinas, né? E a gente está em ambientes que, com escassez de direitos, escassez de coisas que são básicas aqui na cidade, a gente pode falar dessa forma, nos territórios indígenas, a gente precisa muito mais do outro para fazer. Coisas que seriam, assim, que a gente poderia fazer sozinho, a gente precisa muito mais do outro. Então, tem essa relação de valorizar ambos, né? De valorizar o outro, de valorizar as energias do outro, de entender que a mulher é essa que levanta, essa que muitas vezes começa, a pioneira. Minha avó fala que a revolução vai vir por mulheres, né? Ela, protagonismo feminino, ela traz. Mas também não exclui a participação do outro, né? Dessas outras identidades aí que estão fazendo. Então, acho que os povos indígenas trazem muito isso, de abraçar a diferença. Eu odeio quando falam assim, independente se você é indígena, se você é negro, aqui a gente valoriza você. Esse independente, ou não ligamos para... Ele é uma conjunção adversativa, praticamente. Ele é um mas, né? Se não ligamos, a gente não liga se você é indígena, se você... É um apesar de, né? É um apesar de. Eu quero que, assim, valorizem as diferenças, sabe? Eu não quero o preconceito. Mas eu quero que eu consiga ver que você tem uma vivência diferente, conseguir dialogar com você e não excluir a sua diferença. Não dizer, eu excluo
a sua trajetória, o seu repertório, as suas bases e gosto de você. Não, eu gosto de você e valorizo o seu repertório, valorizo a sua base, valorizo a sua origem. Enquanto ser humano. Eu acho que a gente precisa caminhar para isso. Nayá, a Marilena Chaui, uma das maiores pensadoras brasileiras, professora, filósofa, outro dia eu a vi falando que a luta social no Brasil, ela vem perdendo um pouco a força por conta das individualizações dessas maiorias minorizadas. Então você tem a luta dos povos negros, você tem a luta dos povos indígenas, você tem a luta das mulheres, você tem a luta das pessoas LGBT, você tem a luta das mulheres, você tem várias lutas e isso acaba se dissipando um pouco e, segundo ela, perdendo a força. Como é que você enxerga isso? Eu gosto muito de uma frase, né? Nego Bispo trazia algo mais ou menos assim, que é quando os quilombos perderem medo das favelas, quando as favelas perderem medo das aldeias, a gente vai conseguir transformar, né, o que está posto aí. Então, eu acho que é muito sobre isso, assim. É uma aproximação. Onde eu moro tem uma frase que é escrita assim: encontrar o comum de nós, autoconstrução do comum de nós. E eu fico refletindo sobre essa frase, porque o que é que nos une, né? A gente fala muito sobre o que é que nos diferencia, mas o que é que nos une? Existem coisas que são inerentes e que unem a humanidade por si só. Luto, tristeza, não? As emoções, elas unem, todos nós somos capazes de senti-las. E outras coisas para além disso que também nos unem, né? A necessidade de comer, a necessidade de ter moradia, né? Independente, todas as culturas aí encontraram formas diferentes de construir suas casas, mas sempre havia esse princípio, né? De abrigo, de se alimentar. Então, são coisas que são comuns. E várias outras aí que, assim, enfim, se a gente poderia passar só um podcast todo falando, tentando encontrar esse comum de nós. Então, eu acho que falta um pouco isso para os movimentos sociais, enfim, para o povo brasileiro, que é encontrar esse comum. E esse encontrar esse comum parte do pertencimento. Porque o povo brasileiro é um povo muito vira-lata, né? Vamos falar assim. Então, a gente fica sempre olhando para o outro, e aí a gente acaba não se aprofundando no nosso, no que é nosso, no que é brasileiro. Muitas vezes, tem uma expressão no Brasil que é programa de índio. Programa de índio é uma coisa muito chata. Né? Pra mim, que sou indígena, programa de índio é uma coisa maravilhosa. Mas programa de índio é uma expressão pejorativa que não se popularizou para ser algo positivo. Né? Por exemplo, tupiniquim. Isso aqui tá muito tupiniquim. Né? É usar o nome de uma etnia indígena para poder associar uma coisa pejorativa, uma coisa ruim. Então, o que a gente está querendo falar aí subliminarmente? Que o que é indígena é ruim, mas ao mesmo tempo a gente não vê, por exemplo, que programa italiano. Um programa italiano, para muita gente, ia ser uma coisa, assim, sensacional. São os vieses, né, que estão contidos nas falas. Né? Você falou de vira-lata, tem um livro maravilhoso da Márcia Tiburi, que é Complexo de Vira-Lata, e aí ela fala, né, sobre essa forma de dominação a qual a gente se acostumou, que é a humilhação. Nós estamos acostumados com a humilhação, porque a gente está sempre olhando pro outro. Então, assim, a gente precisa encontrar esse pertencimento primeiro, né? Nos aterrar mesmo nas raízes aqui do Brasil. E aí a gente pensar em encontrar esse comum de nós. Enquanto a gente estiver totalmente com os olhos virados pro outro, virado pros outros países, virado pros países europeus, majoritariamente, a gente não vai conseguir encontrar realmente esse comum e ter essa união, porque a gente está vivendo aqui olhando pro céu. Né? Falando em coisas que nos unem, né, de humanidade e tudo mais, não dá pra gente dissociar o olhar pro futuro sem olhar pra nossa ancestralidade, né? Como é que a sua ancestralidade ajuda a moldar, assim, a sua visão de liderança pro futuro? Eu, resgatando, né? Eu penso assim, eu tenho referências de mulheres muito visionárias. E ser visionário, numa época que inovação, criatividade é fomentada, é fácil. Ser visionário numa época em que as pessoas te taxariam como louca, como bruxa, é muito difícil. Então, eu conheço mulheres que foram visionárias há 20 anos, há 30 anos. E aí elas tinham princípios básicos. Por exemplo, lá se fala muito de comer o jabá com parente. Que é o quê? Você sentar e realmente ouvir, não você passar por. E aí eu trago isso pra mim, né? É o respeito ao outro. Eu tava até falando com uma das minhas lideranças, eu tava falando assim, olha, quando eu cheguei aqui na 99, eu sentia muita necessidade de transformar. Só que essa necessidade de transformação, ela precisa também ser um pouco contida, porque senão você machuca o outro. Sem querer, você machuca o outro. E aí eu vinha com essa transformação, porque eu quero isso, 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 e eu não entendia o outro.
E aí eu falei, agora que eu tenho 4 meses, que tá bem recente, eu falei, eu quero aprender a respeitar o lugar do outro. É sugerir, mas sugerir entendendo que tem o seu espaço, tem o espaço e a gente vai fazendo esse ciclo. Então eu trago coisas que são muito ancestrais pro meu dia a dia, né? E eu uso coisas que eu aprendo na aldeia. Por exemplo, eu vivo um estilo de vida muito comunitário. Eu vivo num quilombo urbano, então hoje eu vivo também num estilo de vida muito comunitário, seja lá ou seja aqui. E aí eu trago essa questão de comunidade muito forte. Por exemplo, eu falei no RD que quando eu vou escolher um mote, né, de uma campanha, eu trago vários. E aí eu falo assim, gente, agora a gente vai voltar. Porque eu amo essa coisa da democracia. Eu falo assim, a gente vai voltar no que for melhor pra todo mundo, não é só pro que for melhor pra mim. E aí a gente faz essa votação e eu sinto que cada opinião é valorizada e aí a gente dá risada. Então, assim, na minha liderança, eu trago muito essa questão de comunidade. Porque eu só sei fazer as coisas assim. Porque eu percebo que, assim, pra gente poder fazer realmente uma coisa, sozinho não dá. A gente precisa de outras mãos. E também precisa de humildade pra entender se fazer de outras mãos. Né? Porque você não é seu aquilo ali. Se você compartilha com outro, ele vai colocar o DNA dele. E aí você precisa entender que aquilo não vai ficar puro, intocado. Você vai precisar compartilhar. Então, eu trago muitas essas questões ancestrais para o meu dia a dia. E eu aprendo, né? A minha cacique, enfim, a liderança... A cacique é uma liderança. A minha cacique é uma mulher, né? Essa primeira liderança que eu falei. Então, como é que ela faz? Tem uma crítica muito grande às lideranças femininas, que é esse lado mãezona. Elas falam que elas maternam demais, porque os homens tendem a ser mais duros, né? Mais imponentes em suas falas, e as mulheres tendem a... não, mas ele fez isso porque, sabe? Uma compreensão. Mas você acha que isso é uma impressão que se tem, ou é o fato que você observa? Não, é um pouco dos dois. A gente pode falar um pouco dos dois, nem lá nem cá. É um equilíbrio. Mas, Nayá, vamos pensar sobre isso? Porque a gente tem uma construção de imagem também, Sim. de liderança masculina, e uma construção de imagem de liderança feminina, assim como, enfim, Sim. já desde Simone de Beauvoir, né? Você não nasce mulher, você se torna mulher, né? Então, a gente tem uma construção. E até certo ponto, nós mulheres estamos também correspondendo ao que foi escrito como script pra gente, né? Então, até que ponto essa liderança masculina, de fato, é mais assertiva, é mais racional, ou ela está cumprindo o papel que cabe a ela, e até que ponto essa liderança feminina é realmente mais maternal, mais gentil, mais cuidadosa, mais detalhista, ou está cumprindo o papel do que é esperado para ela. Na minha humilde opinião, e quero te ouvir sobre isso, na minha humilde opinião, eu acho que é muito mais uma questão de papéis construídos. Porque eu vejo homens que, se pudessem manifestar esse seu lado mais detalhista, mais maternal, eles seriam muito mais do que algumas mulheres. Eu acho que é muito mais uma característica do ser humano do que do gênero, né? O que eu vejo que é inerente às mulheres, não somente mulheres indígenas, eu sempre consigo chegar em lugares que normalmente me excluem através das mulheres. Então, eu sinto que nas mulheres há uma abertura muito sororidade? Forte. Não sororidade, porque muitas vezes nesse feminismo, elas não pensam em mulheres indígenas. Enquanto estavam reivindicando o direito a trabalhar, a gente já trabalhava há séculos em um estilo escravocrata, como as mulheres pretas. Então, assim, não é muito sororidade, mas de abertura a ouvir. Que eu não consigo encontrar, por exemplo, nos homens desses lugares. Porque eles não estão abertos a ouvir. Então, eu sinto que essa é uma característica que vem se comprovando, né? Talvez não seja para todos, mas é uma teoria que eu faço. Que essas mulheres têm maior abertura. Então, as lideranças femininas do meu povo, elas têm realmente essa maior abertura a ouvir. Né? Talvez seja a única coisa intrínseca que a gente pode falar, porque essa discussão é muito boa. E eu falo, gente... Já está, vocês sentem que a gente vocês são óleo e a gente é água. Que a gente não se misturou e a gente tá puro, sabe? A gente tá intocado, mas não, já se misturou muito. Meu povo foi o primeiro povo a ter contato com o português. Quando ele chegou em Porto Seguro, ele encontrou ali o povo tupinambá. Então, são 524 anos aí de muita mutação, né? Também de predação,
né, do outro. Então, já tem nas nossas culturas muitas questões aí que precisam ser refletidas, precisam ser discutidas. Até por isso que a minha mãe é uma grande liderança, né, ativista contra o abuso sexual infantil. Porque já acontece. Se não acontece só nas nossas, eu acho que assim, não tem que ser aquilo tipo, ai, acontece também nos povos. Não, vamos tirar um pouco dessa, sabe? Vamos um pouco normalizar. Acontece porque acontece aqui também. Como é que não ia acontecer lá? Porque é a prática no país, né? É a prática do país. Exatamente. Como é que não ia acontecer? A não ser que a gente estivesse numa ilha. E mesmo assim... Isolados. E mesmo assim, eles saíram lá de Portugal para chegar ao Brasil. Não ia... Não, isso aí, sabe? Então... não dá pra separar esse machismo estrutural que existe, não dá pra separar, né? Ele existe em todas as etnias, em todos os povos, enfim, tá em nós, né? E eu espero que se discuta isso, assim, discuta sem essa fetichização, sem esse deslumbre, mas discuta isso seriamente, assim, escutando, ouvindo, acolhendo, entendendo. Olha, isso aqui talvez já tenha sido aí um resultado de 524 anos de colonização. Estranho seria se não fosse. Sim. Muito bem. Como é que você definiria uma liderança inclusiva, com todo esse seu olhar, esse seu repertório? O que é uma liderança que te inspira e que é inclusiva? Eu falo eu falei pra minha liderança de vir pra Nine, que eu falei assim, olha, eu me sentia muito deixada de lado da minha antiga liderança. Ela sumia por tempos, assim, e eu não me sentia, assim, vista. E aí eu precisava de uma questão e eu não conseguia conversar com ela. E aí eu tive várias questões de racismo, né? Por exemplo, quando eu trouxe uns presentinhos de retorno de Ilhéus, essa pessoa virou pra todo mundo e falou, você tá querendo fazer escambo? E aí, quando tava numa videochamada na Bahia, ela viu um passarinho preso numa gaiola e ela falou assim, vocês prendem passarinhos, né? Então, assim, foram vários casos de racismo que eu sofri que me fizeram me chegar um pouco preparada, né, gatilhada para essa nova liderança. E aí eu tenho vivenciado uma liderança muito diferente, assim. Eu falo para minha mãe, eu converso com essa minha liderança a cada 2 horas, né? Eu reclamava de ausência, agora é muita presença. E eu lembro que... Assim, é uma mulher? Não. É um homem? Homem negro, É um homem negro. Uhum. E ele, assim, muito acolhedor nesse sentido, e ele entende. Né, a anterior, uma mulher branca. Ele entende questões de racismo que eu não precisaria falar. Né? Ele fala assim, olha, aqui a gente não vai usar você de Tolkien, né? A gente pode... Aqui não vai usar você de Tolkien, eu vou fazer o máximo para não usarem você de Tolkien. Aqui você pode ser Nayá. Né? Assim, eu não fico preocupada em, tudo que eu falar aqui vai reverberar numa população de mais de 1.700.000 pessoas. Tudo que eu falar aqui, a pessoa vai falar assim, os índios vai sair falando, os índios pensam assim, porque a Nayá falou que... Não, sabe, que eu posso ser só Nayá. Então, acho que uma liderança inclusive é você perceber, né? Ter percepção. Minha avó não gosta da palavra cosmovisão. Muita gente fala assim, os povos indígenas têm cosmovisões diferentes. Minha avó fala, quando eu era criança, eu aprendi a ouvir, a colocar o ouvido na terra para saber se tinha gente se aproximando, porque era uma área, assim, muito remota, a ver, a ressentir. Então, eu usava os 5 sentidos. Então, para mim, é muito mais cosmopercepção do que cosmovisão. E eu sinto que muitas lideranças não inclusivas são guiadas por um sentido só. E as lideranças que são inclusivas, elas conseguem cosmoperceber, né? Usar todos os 5 sentidos para poder verem coisas ali que talvez, assim, não estejam sendo passadas, sabe? E eu acho que uma liderança inclusiva, aquelas que partem de um lugar de diversidade conseguem ter esse olhar. Não é sempre, não vou falar, a gente tem casos aí de pessoas que são diversas, mas que têm discursos, assim, extremamente... Mas a gente consegue ter uma sensibilidade de tentar ali uma abertura para esses diálogos. É o que eu tenho vivenciado na prática. Eu gosto muito de falar de vivência na prática. Não sei se você já percebeu. É isso, mas eu acho que aí tá o aprendizado, né? O papo tá muito bom, mas a gente precisa encerrar. Eu sei, direção, que a gente precisa encerrar. Mas eu preciso fazer uma última pergunta, porque eu preciso aproveitar a presença da Nayá aqui para perguntar São isso. só 10 últimas perguntas, tá bom, gente? 10 últimas perguntas. É isso. Pouca coisa. Mas de verdade, assim, eu acho que a gente não pode deixar de abordar o fato da Nayá ser uma
uma mulher indígena de 21 anos no mercado de trabalho, né? Um mercado de trabalho que vem falando muito dessa geração nova que está chegando no mercado de trabalho, uma geração que vem sendo criticada e que eu gosto muito mais de elogiar, porque eu acho que vocês trazem uma visão única, né? Acho que vocês trazem essa coisa que você falou, cara, eu preciso que você escreva um livro sobre liderança com cosmopercepção. Cosmopercepção. Você aí, já ouviu falar disso? Você já parou para pensar? Pensa nessa palavra, deixa aí, dorme com ela no travesseiro. Uma liderança, inclusive, é uma liderança com cosmopercepção. Isso falado por uma mulher de 21 anos, quase uma menina. Uma menina de 21 anos. Quanta coisa você tem para nos ensinar, né? E o quanto você acha que o mercado está preparado para aprender com essa geração? Estão criando aí, acho que, barreiras, né? Não estão tão preparados porque estão focados em criar barreiras, focados em focar nas diferenças, né? Ao invés de encontrar o comum, como a gente falou aqui. Então, eles têm criado barreiras contra a geração Z, que impede até que, assim, a geração Z possa... Você falou muito de aprender, mas eu tô aprendendo aqui, né? Eu tenho muito a trocar, muito a ensinar e muito a aprender também. E eu vejo como as outras gerações, elas foram muito restritas por questões de outros tempos, né? Era um outro modelo de negócio, uma outra necessidade, e hoje a geração Z pode fazer reivindicações a partir da luta dessas gerações anteriores. Eu vejo muito assim. Eu trago aqui as mulheres que fazem parte da minha família, mas eu trago outras que vocês nem estão vendo, que estão aqui atrás de mim, me rodeando, me cercando, para eu poder, porque eu estou comunicando sobre elas, eu estou dando voz a elas e pessoas que foram silenciadas por muitos séculos, assim, é muito forte para mim, né? Então, eu acho que é justamente sobre não criar essas barreiras, né? Sobre ouvir, sobre acolher, falar assim, isso aí eu acho muito legal que vocês têm, mas talvez a gente possa encontrar um equilíbrio. Né? Eu acho que vamos para esse equilíbrio, porque está muito polarizado, né? Essas reivindicações talvez estejam muito polarizadas. Eu acho que é uma geração que não aceita tanto. E eu faço críticas à minha geração. Eu falo com a minha liderança, eu sou a geração Z, eu sei que eu falo assim, o LinkedIn não gosta da gente, o LinkedIn. Mas essa coisa da demissão silenciosa, essas questões que sempre são trazidas aí, eu me identifico com alguns pontos, já vou deixando aqui claro, eu não tenho essa necessidade de alçar grandes voos, né? Essa, por exemplo, falam, a geração Z não se pensa muito em liderança, né? Muito em promoção. E realmente fala assim, eu tô muito bem aqui no meu cantinho, então assim, eu não tenho um plano de carreira aqui. E eu não tenho um plano de ficar 10 anos aqui, mas eu tenho um plano de fazer o tempo que eu ficar o melhor que eu puder. Isso é ruim? Será que é ruim? Talvez seja só diferente, né? Talvez seja só uma reivindicação que hoje a gente pode fazer a partir das lutas dessas gerações anteriores, que vocês fizeram, né? Hoje eu posso falar porque vocês não falaram, mas construíram, mas lutaram, e hoje eu posso vir falar, como eu posso falar por essas que não puderam. Acho que é muito sobre isso. Ai, que linda! Obrigada, Fê, obrigada. O Fê que teve a ideia da gente fazer essa temporada. Obrigada. Olha que incrível! Olha que incrível! Bom, assim, com os olhos cheios de lágrima, a gente encerra esse episódio. Obrigada, Nayá. Foi lindo. Obrigada. Obrigado mesmo, né? Obrigada pela sua presença. Obrigada. Esteja sempre por perto. Vou estar. Pense em tudo aí que a gente falou. Beijo.